2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1 mesmo. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, peça ajuda a alguém que está aí do seu lado. Assim, irmão, me ajuda. Estou na prova. Nós vamos fazer uma leitura mais longa. Eu te peço que você me acompanhe nessa história. 2 Reis, capítulo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e os egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão. Então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu. Ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupa e armas que os arameus haviam deixado para trás. Enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata,
conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que seria possível acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra. Diante da Tua Palavra, essa palavra que nos guia, que nos exorta, que nos encoraja. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair avivados, queremos sair sim corrigidos, mas não queremos sair de maneira alguma da mesma forma. Vem com o Teu Espírito Santo e vivifica essa palavra dentro de nós. Nesse momento eu te clamo que eu diminua e que o Senhor cresça aqui, que nós venhamos ouvir a Tua voz e que essa palavra venha nos direcionar em nossa caminhada. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem, ela tem como tema quando Deus libera uma palavra. E nós estamos aqui diante de uma situação onde um povo está vivendo talvez o seu pior momento. Esse povo, eles estão vivendo na miséria, na escassez, na insegurança. Se você retornar a alguns versículos anteriores, você vai conseguir ter a dimensão de como esse povo está. Eu vou contar só uma das histórias que antecedem esse versículo, que fala que 2 mulheres, uma delas vai até o rei e pede ao rei ajuda. E o rei diz a ela que não tem como ajudar e pergunta o que está acontecendo. E ela diz que a miséria, que a fome está tão grande, que ela fez um acordo com outra mulher, onde um dia matariam o filho de uma e comeriam, e no outro dia matariam o filho da outra e comeriam. Esse era o nível da escassez. E ela vai questionar o rei, porque no dia dela matar o filho e elas comerem, ela faz, mas no dia que é a outra, ela some com a criança. Então, o nível da escassez, irmão, é enorme. Eles estão vivendo um momento de desesperança. Afinal, a cidade ali onde eles estão está sitiada. É como se tivesse um exército em volta da cidade, impede que coisas entrem e que se saia. Então, não há esperança. Mas aqui eu trago para você a primeira aplicação dessa mensagem. Porque todas as vezes que nós estamos em um cenário de miséria, de desesperança, Deus levanta um profeta para mudar o rumo da história. Sempre Deus vai fazer isso. E nessa história é o profeta Eliseu que é levantado como profeta. Um profeta em um ambiente, em uma estação que não é a das melhores. E ele se levanta e ele diz algo, ele diz uma palavra. E essa palavra, para quem está ali, vai dizer assim: é impossível. Só que eles não só dizem que é impossível, eles vão dizer: nem se o Senhor, o Todo-Poderoso, abrir as comportas do céu, isso será possível. Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus, irmão? Não tem. Só que a gente vai caminhar nesse tema, quando Deus libera uma palavra. O que Deus faz quando Ele libera? E uma das coisas que Ele faz é que Ele usa pessoas e elementos improváveis. Quem Deus usa aqui
Para chegar até o lugar, são 4 leprosos. E hoje, a lepra, para a gente, é uma doença que a gente chama de hanseníase, mas tem tratamento. Você provavelmente conhece aqui na cidade, a gente tem pessoas que já sofreram essa doença e hoje estão boas aí, irmão. Mas é diferente daquela estação. É diferente daquele contexto histórico, onde a lei dizia que se alguém está com lepra, teria que ficar vivendo de caridade e ficar fora da cidade. Tem 4 leprosos nessa situação. Só que eles vivem de quê, irmão? De doação, de esmola. Quem é que dava esmola? Se as pessoas estavam pedindo umas às outras. Se não tinha para quem trabalhar, para quem estava ali, muito menos para quem pedia esmola. Então aqueles 4 leprosos são os mais improváveis dessa situação. Só que eles naquele momento, eles têm que tomar uma decisão. E Deus resolve usar eles em meio a isso. Porque em meio à condição de desesperança que eles viviam, que eles estão pensando, olha, é igual aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem para onde fugir. E naquela situação eles vão ser direcionados. Eles, não, a gente vai. E é incrível como nós, muitas das vezes, nós somos esses leprosos. Porque em algum momento da sua vida, você foi o improvável. No contexto espiritual, você já era o improvável. Todos nós pecamos, todos nós fomos condenados à morte. Mas Deus, com a sua graça, nos alcançou. Só que às vezes no nosso contexto familiar, nós somos igual o Gideão, e a gente fala, eu sou da menor família, eu sou da menor casa. A minha família, ela tem uma tradição de doença, é doença que vem de geração em geração. Ou a minha família, ela tem alguns problemas que ela vive. Então você já vive a sua vida pensando, isso aqui vai acontecer comigo também. Mas eu tenho mais uma palavra para você nessa noite. Deus, Ele usa os improváveis. E se você é o improvável, se prepara que Ele vai te usar. Deus, Ele usou o improvável. Ele usou Abraão e Sara, era um casal de velhos, de idosos, e Deus os usa para falar que a partir deles nascerá uma grande nação. Deus usa um improvável chamado Davi, que era o menor, que nem foi chamado ali para um momento de comunhão com o pai e com o Samuel. Deus usa ele para ser o maior rei da história de Israel. Deus usa o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, aquele que perseguia os crentes, para ser um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Deus usa aquele que as pessoas falam, pode vir alguma coisa de Nazaré? Natanael fala, pode vir alguma coisa de Nazaré? Nazaré era uma cidade à parte, não vinha nada de bom de lá. Aquele que nasceu num lugar simples, humilde. Jesus também foi o improvável, mas que veio para nos trazer salvação. Então o tempo todo, Deus está usando improváveis. E Ele liberou uma palavra, a palavra vai se cumprir. Independente, irmão, de como vai ser, o que importa é, a palavra vai se cumprir. E o segundo ponto que nós temos quando Deus libera uma palavra é, precisamos entrar em movimento. Você pode cutucar o irmão do lado e falar, entre em movimento. Eles têm uma dúvida e precisam tomar uma decisão. A dúvida é, está na miséria. Nós estamos aqui, ninguém vai nos dar nada. Se as pessoas já estão pedindo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, irmão. Você está passando na rua e alguém fala assim, ei tio, me dá aqui tio, um negocinho. Eu falo, meu filho, eu já estou para ir com você para pedir também. Isso nunca aconteceu com você não, irmão. Então é essa situação que eles estão falando, rapaz, como é que a gente vai pedir, se o pessoal que nos dava está pedindo também? Então se a gente fica aqui, nós vamos morrer. Mas se a gente vai onde está o exército dos arameus, eles podem nos matar também, mas pelo menos a gente vai ver outra possibilidade, a gente vai entrar em movimento. A nossa fé demanda entrar em movimento.
O tempo todo, você vai ser, irmão, impelido a entrar em movimento. Você está aqui num templo no centro da cidade, mas até 2 anos atrás nós estávamos na Vila Nova. E nada contra a Vila Nova, irmão. Nós prosperamos, Deus nos usou muito lá, mas Deus nos deu uma palavra de vir para o centro. Mas a gente podia ficar na dúvida, eu vou, não vou, vou, não vou. Se Deus liberou a palavra, eu vou entrar em movimento. E aqui nós estamos, no centro da cidade. Porque a fé o tempo todo exige a gente entrar em movimento. E entrar em movimento vai te colocar como louco muitas vezes. Vai te colocar como doido. Mas como é que você está fazendo isso? Se Deus liberou uma palavra, eu vou. Se Deus liberou uma palavra, mesmo que seja, irmão, improvável, eu vou agir, eu vou fazer. Porque quando Jesus ele está caminhando sobre as águas, Jesus fala, vem Pedro. Pedro entra em movimento e anda sobre as águas. Quando Jesus ele fala para o cego, vai se lavar no tanque de Siloé, o cego vai se lavar e ele volta a enxergar. Quando Jesus fala, tirai a pedra, tiram a pedra e Lázaro que estava morto aos 3 dias, ele ressuscita. Então a nossa fé exige que nós venhamos a entrar em movimento. E se nós entramos em movimento, a gente coloca um pé no sobrenatural. Porque a partir de agora, nós não agimos mais por vista, nós agimos por fé. Quando nós entramos em movimento, nós experimentamos o agir de Deus. E você está com a sua Bíblia aberta ainda. Você vai no versículo 5. No versículo 5, na minha tradução diz assim: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Agora você vai para o versículo 7. Diz assim: então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer. Algo está acontecendo no mesmo período de tempo. No mesmo período de tempo, 4 leprosos improváveis, ao anoitecer, estão saindo, sem esperança, sem saber o que os espera. Naquele mesmo tempo, tem um exército que está sitiando uma cidade, também saindo daquele lugar. Então, à medida que 4 leprosos andam, o que eu imagino é que as pessoas que vinham pensando, para onde eles vão? O que eles vão fazer agora? Eles estão saindo daqui, eles estão indo, olha, eles estão indo para dentro do exército inimigo. Eu me lembrei, irmão, eu sei que eu já contei essa história aqui, eu estou igual o evangelista Bruno, que reconta as histórias. Mas eu me lembro muito de uma das vezes que eu estava, uma pessoa chegou para mim lá no trabalho e falou, olha, você precisa sair de moto rápido. Nós vamos ali pegar umas pessoas, uns usuários aqui do CRAS, que a esposa se acidentou e a gente vai pegar eles lá na pista. E eu peguei minha chinelaizinha, sem capacete, sem nada e fui. Quando chegou no meio do caminho, a gente avistou assim, um grupo de pessoas reunidas, eu falei, com certeza é lá. E a gente foi, quando eu fui chegando perto, embora a miopia não ajude, eu fui vendo um carro amarelo, eu fui vendo um homem parando o carro, e eu falei, Jesus, perdi minha motinha, é a PRE. E eu me lembro que assim que eu cheguei com a chinelagem, sem capacete, o policial já veio olhando assim. E ele veio, rapaz, você veio pra dentro da gente, rapaz, que é isso? Eu acho que ele até, a chinelagem estava acabadinha, acho que ele até pensou, meu Jesus, eu nem precisava dessa chinelagem aqui. E ele já veio perguntando, o que você veio fazer, vindo pra dentro da gente? E aí eu falei, não, estou errado. Primeira coisa que a gente fala, né? Estou errado. E ele falou, tem que te dar uma notícia. A gente vai levar sua motinha, ó. Eu não tenho o que fazer. E o rapaz que tinha me trago, pobrezinho, psicólogo, irmão, mas meio perturbadinho, não sabia nem onde era, para onde que esse homem ia me levar. E ele estava falando, e ele só me chamava de Tavares, né? Ô Tavares, você vai perder sua moto, o que eu vou fazer, não sei o quê. Eu, não, fica tranquilo. E aí veio outro policial e disse assim, ei, o que aconteceu, irmão? Poxa, cara, você está vindo para... E eu com a camisa lá de Careré, você está
está vindo para cá, a gente fazendo blitz. Aí eu expliquei toda a história, ele falou, vou ver se eu consigo ajeitar. Mas eu acho que é a tática dele, sempre tem um bonzinho e um ruim. Aí o outro veio de novo e falou, ó, pega aí algum pertence aí que a gente vai subir com ela no reboque. Eu, não, tá certo. Deu um pouco tempo, o outro policial veio, ei, arruma alguém para pegar lá o capacete para você que a gente vai te liberar. Eu, glória a Deus. Mas nesse ponto eu vi, quando eu li essa história, eu vi esses leprosos indo para dentro do exército inimigo. Não que a polícia seja nosso inimigo, irmão, mas nesse momento eles iam pegar minha motinha. E eles falaram a mesma coisa, você está vindo para dentro da gente. E por que você toma uma atitude tão ousada? Se for por falta de informação como eu, tudo bem. Mas no caso deles, por que eles estão indo para dentro do exército inimigo? Porque a desesperança já tomou conta deles. Porque eles já estão sentenciados à morte. Mas eles se colocaram em movimento e eles colocam os pés no sobrenatural de Deus. Porque no mesmo tempo que eles estão caminhando, o outro exército, irmão, e aí eu te convido a ler a Bíblia, se colocando no lugar de imaginar que o outro exército, eles estão parados, mas eles começam a ouvir um barulho. Eles começam a ouvir como se fosse um grande exército invadindo ali. Mas quem está vindo? 4 leprosos, 4 improváveis caminhando em meio àquele lugar. Mas naquele momento tem alguém indo com eles. Eles não estão indo sozinhos. O Senhor Deus Todo-Poderoso está indo com eles. E a partir daquele momento, o sobrenatural se torna real. Então eles estão invadindo, aqueles homens escutando um barulho, e eles fogem. Porque é isso que Deus faz conosco. Muitas das vezes a gente chega num lugar como improvável. Mas quando a gente tem certeza que nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, aí a gente começa a ver as portas se abrir. A gente começa a ver o que era impossível se tornando real. Não é por mim, não é por você, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, é porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, aí sim acontece. Aí você vai começar a contar testemunho. Olha, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. Mas foi a mão de Deus. É porque quando eu entrei naquela empresa, pastor, Deus estava comigo. É porque quando a minha família estava desestruturada e eu entrei na minha casa, eu senti graça de Deus e poder de Deus e sabia que Ele estava comigo. É porque quando eu me senti mal, pastor, me senti desesperançoso, eu senti um abraço de Deus e eu sabia, Ele estava comigo. E se Ele está contigo, você coloca os pés no sobrenatural. E é por isso que nós não devemos temer quando Ele está conosco. Outra coisa que eu lembrei quando Deus me dava essa mensagem, e como eu te falei, às vezes quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou imaginando as situações, e eu imaginei aqueles 4 leprosos, eles indo, irmão, para aquele lugar. A esperança não se tinha. E naquele momento eu lembrei, quando eu li, eu lembrei de uma música do Rio do Freitas, que diz assim: parece impossível a vitória chegar, mas a prova é tamanha e você quer desanimar. Mas não desista, meu amigo, não é o fim. Deus está trabalhando por você. Então eles estão caminhando, não sabem, mas Deus está abrindo caminho, Deus está indo na frente. Essa palavra precisa estar viva em nossos corações, de saber que não é a nossa força, porque se a gente acha que é a nossa força, a gente vai viver frustração em cima de frustração. Eu sou tão bom, pastor, eu estudei tanto. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, tem que estudar mesmo, mas você não pode colocar confiança que é o teu estudo, que é a tua capacidade. É por Ele, é por causa dEle que nós vivemos, existimos. Só que quando a palavra é liberada, nós também temos uma missão. Vá comigo para o versículo 9. Versículo 9.
Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não poderemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. O momento de reflexão é: o que nós fazemos? A gente se deleita sozinho ou a gente divide? Quem é pai aqui sabe de, às vezes, um dos maiores desafios do seu filho é ensinar ele a dividir as coisas. Às vezes você fala assim: filho, você tem que dividir. Igual a Hannah, a gente estava falando sobre divisão, e ela disse que podia dividir tudo, menos o chocolate. Então tudo que a gente dava, ela dividia, mas quando era o chocolate... E aí todas as vezes eu brincava: Hannah, tem que dividir isso, tem que dividir isso, tem que dividir o chocolate. Mas é um trabalho entender que enquanto eu tenho, o outro também precisa ter. Enquanto eu estou me deleitando com algo, o outro também precisa se deleitar. Eu entender que assim como esses 4 leprosos, eles chegaram na tenda, eles chegaram naquele lugar, não tinha mais exército. Então eles estão saindo da escassez para a abundância. Eles estão saindo da miséria para agora ter ouro e prata. Irmão, encheram o bucho, trocaram as roupas, tem tudo do bom e do melhor. E eles estão lá atrás e eles começam a entrar num momento de reflexão. Nós estamos aqui, tudo do bom e do melhor, enquanto o nosso povo, a nossa cidade está perecendo. Eu sei que talvez você nunca tenha parado para refletir isso, mas se nunca parou, o momento é agora. Quantas pessoas da tua família estão se perdendo por não conhecer a Cristo? A boa notícia do Evangelho chegou para você. Você agarrou, você tomou, agora você tem vivido outra vida. Mas dentro da tua casa tem alguém que, se Jesus voltar hoje, está condenado ao inferno. Ali os seus companheiros de trabalho, tem gente, se Jesus voltar hoje, está condenado ao inferno. Tem gente na sua escola, na faculdade, que hoje está condenado ao inferno. Pastor, essa palavra é muito dura, é a realidade. Mas você tem as boas novas. Você tem a boa notícia do Evangelho. Até que ponto, quando a boa notícia chegou até nós entendemos que é uma missão nossa repassar essa boa notícia para outras pessoas. De entender que é tempo e fora de tempo, nós precisamos pregar o Evangelho. O inimigo não tem brincado, irmão. Ele tem ceifado vidas. Ele tem destruído famílias. Ele está trabalhando rápido. Ele contagia rápido. Uma pessoa, ela começou a fazer uma aposta aqui, ela já falou: eu ganhei tanto, vem apostar também. É no Tigrinho, vem. O outro está falando: olha, eu comecei a trair minha esposa, não dá problema não, aqui a cidade é pequena, mas o pessoal nem fica sabendo. Olha, eu estou bebendo mais, eu estou usando droga. Vem aqui, é bom, você fica legal. É rápido, eles disseminam isso. Mas quão rápido nós estamos repassando, quão rápido nós estamos repassando a boa notícia do Evangelho. Quão rápido nós estamos exercendo a missão. Essa missão não é só do pastor, não é só do evangelista, não é só do missionário. A palavra diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão é minha, essa missão é tua. Não precisamos e não podemos nesse momento. A frase que eles usam aqui, irmão, eles falam: não podemos ficar calados. Isso é mais do que se der certo eu falo. Isso é muito além do que no momento que chegar, quando tiver o momento adequado eu falo. Ele está dizendo: não podemos, não tem mais tempo. É você quando você vai na feira, você olha a irmã Gorete pregando, é esse sentimento: eu não posso ficar calada. Se Deus te alcançou, você não pode ficar calado. Você precisa levar essa mensagem. Você foi alcançado e tem mais pessoas para serem alcançadas também. Então, quando Deus libera essa palavra, nós precisamos disseminá-la por todo o mundo.
Mas o último ponto, eu queria que você fosse comigo no versículo 17. Que diz assim: ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado na porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Lá atrás, uma palavra foi liberada. E entender as medidas aqui, irmão, financeiras da época, é meio desafiadora, mas eu vou tentar fazer um paralelo de acordo com os versículos anteriores. Nos versículos anteriores está dizendo que uma cabeça de jumento era vendido por 80 peças de prata. Está dizendo também que esterco de pombo, esterco você sabe o que é, né, irmão? Era por 5 peças de prata. E o profeta Eliseu está dizendo, olha, tudo isso vai ser vendido por uma peça. Então naquele momento, onde até bosta, irmão, está sendo vendido mais caro, é impossível que isso aconteça. E o oficial do rei vai dizer, mesmo que Deus abra as comportas do céu, isso não será possível. Diante da palavra de Deus, você tem uma escolha. Ou eu creio ou eu duvido. Porque nunca a palavra vai agir e vai ser em algo natural, não. A palavra, quando ela veio para a minha vida, eu estava indo ofertar lá em Campo Lindo. Eu fui deixar minha oferta e uma pessoa me parou e falou, olha, eu te vejo como pastor. E eu falei, Senhor, acho que a irmã errou, é outra pessoa aqui. A palavra, ela vem em momento improvável, em cenário improvável. Mas eu tenho que decidir, ou eu creio ou eu duvido. Se você for levado a crer, irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se você for levado a crer, assim como a gente viu que Eliseu, ele libera a palavra e ele creu até o fim. Mas nesse contexto, tem um oficial que não creu. Tem um oficial que achou que era impossível. Só que é um oficial que não sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus lança a palavra, ela atinge o propósito na qual foi lançada. Então nessa noite, nós precisamos trazer à tona as palavras que o Senhor já liberou sobre nossa vida. Nós precisamos reavivá-la, porque o nosso Deus não mente. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se a gente está agindo de acordo com a vontade dEle, se nós estamos em ação, a palavra vai se cumprir. O tempo não nos pertence. O tempo pertence a Ele. O que nos pertence, pastor? A fé de que foi Deus que falou comigo. Sabe, você ter aquela certeza, Ele falou comigo hoje. Ele falou comigo. E se Ele falou, eu vou seguir essa palavra. Eu não vou desanimar no meio do caminho. Eu não vou me importar com o que as pessoas em volta estão dizendo. Porque todas as vezes que você receber uma palavra, você for contar para quem está à sua volta, vai ser igual José contando aos seus irmãos. Olha, eu tive um sonho, eu reinava. E os irmãos se revoltam, ficam com raiva dele. Às vezes quando a gente recebe uma palavra, a gente fica cheio de empolgação e a gente vai contar. E muitas das vezes quem recebe não está no mesmo espírito. Mas se você, irmão, confiar em quem te falou, a palavra vai se cumprir. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nada é impossível ao nosso Deus. A palavra do Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? Então se Deus liberou uma palavra, eu vou confiar até o fim. Eu não vou desanimar se eu olho para um lado, ainda não aconteceu. Se eu olho para o outro, não tem ninguém me apoiando. Porque eu confio em Jesus e isso para mim é suficiente. Ele é suficiente para você. Só Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele dá uma nova vida. E Ele é a palavra que foi liberada lá no Velho Testamento. A palavra, os profetas já falavam sobre Jesus. E Jesus veio à terra para nos dar uma nova vida.
que nos relata que o tempo todo a palavra de Deus se cumpre. E eu te convido a viver esse tempo de confiança nas promessas, um tempo de fé, um tempo de muitas das vezes, ao invés de nós sermos aquele que tentam puxar o irmão para trás, nós falamos: irmão, se lembra, ei irmão, deixa eu te chacoalhar, te lembra do que Deus falou. Não, pastor, mas ainda não aconteceu, o pastor não me deu oportunidade. Deus falou que eu vou ser um pregador da palavra, mas Deus ainda não me deu oportunidade, o pastor ainda não me deu oportunidade. Nós sejamos aqueles irmãos que falam: espera o tempo do Senhor, porque se o Senhor falou, vai se cumprir. Que nós sejamos encorajadores de quem recebeu uma palavra, porque desmotivadores a gente vai encontrar muito no caminho. Mas se a gente tem certeza que é Deus, irmão, você tem certeza que é Deus que te falou, que é o Deus a qual nós servimos, que tem estabelecido um norte, confia e continua.